Olá, signo de Áries, sejam muito bem-vindos, arianos. Se você está chegando aqui agora, ou caiu de paraquedas, meu nome é Letícia, sou oraculista, psicoterapeuta e mentora. Áries, hoje eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês atemporal, ou seja, ela está valendo a qualquer momento que chegar para você para os seus próximos 7 dias. Lembrando, né, pessoal, que é uma leitura coletiva, ou seja, nem tudo que eu falar vai ressoar com você. Então, aquilo que não servir, é só descartar para o universo que ele se encarrega de levar para quem está precisando receber essa consciência. Ok? Se a sua energia ressoar com a minha, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado vai estar o link para você agendar uma consulta particular. Eu tenho aberto pouquíssimas vagas na minha agenda devido aos outros trabalhos que eu já realizo, né? Estou retomando aqui esse canal, faz poucos dias, acho que 3 semanas mais ou menos. Então, eu já convido você para curtir esse vídeo aqui nesse comecinho, que é bem importante para o crescimento. Esse engajamento ajuda muito aqui a gente crescer esse canal. Se inscreve, ativa o sininho para você receber aí a notificação e ser avisado sempre que eu postar vídeos novos. Ok? Vamos lá, então? Bom, a partir de hoje a gente está aqui com essa nova roupagem, né, de cenário, até então estava de uma forma. Para quem já assistiu os vídeos anteriores, viu que eu tenho aqui o oráculo das sementes, que não existe em lugar nenhum, né? É um oráculo que eu canalizei, que eu estou apresentando aos poucos para vocês. Cada semente tem uma palavra. E hoje a gente vai aqui começar a sua leitura trazendo inicialmente uma mensagem de um outro oráculo, já que a gente parte aqui para expandir melhor a mensagem, tá? Vamos começar trazendo aí uma mensagem do oráculo das cartas do caminho sagrado da Jimmy Sans, que são cartas aí com sabedoria dos povos indígenas norte-americanos, mensagens bem profundas. E aí a gente vê como é que vai se conectar com o oráculo das sementes, que é um oráculo que é bastante expansivo, ele está muito mais alinhado aí com as informações sobre a jornada da alma, sobre esse despertar da consciência que, na verdade, nós passamos por vários, né? E enfim, vocês vão ver, né, quem ficar aí, quem está chegando aqui pela primeira vez, como é que ele se desenvolve, como é que ele se comunica com a gente. Então, vamos, peço licença para estar acessando aqui a sua energia, lembrando que eu também tenho aí aspectos fortes no meu mapa de Áries, que é minha lua e meu ascendente, então tenho um carinho bem especial aí por essa energia, por todas, mas que a gente tem os aspectos fortes, a gente se reconhece, né, em muitas partes da nossa vida, né? E vamos lá. Signo de Áries, qual que é a mensagem inicial aqui? Virou. Carta 12, a flecha, a verdade como proteção. Vou colocar aqui, não sei se vocês vão conseguir se conectando aí com ela. E vamos ver aqui o que que vem para os arianos. Qual que é a flecha do dia, né, meus amores? Vamos ver. Se a flecha acertou o alvo em suas cartas hoje, você está sendo solicitado a descobrir a verdade de sua situação atual. Proteja-se de situações desagradáveis, usando a verdade como escudo.
Não se importe com aquilo que os outros pensam de você. Conheça a sua verdade. Assim que aprender a honrar sinceramente esta verdade, você não será mais ferido pelas mentiras alheias. A flecha também nos fala das ideias de fraternidade. A sua arma atual consiste em aproximar-se de pessoas sinceras e bem-intencionadas. Afasta-se de todos aqueles que deixaram de honrar o seu caminho e a sua verdade. Lembre-se, a trajetória da flecha é direta e certeira, e ela lhe afirma: permaneça no caminho sagrado. Uau, que mensagem forte para a gente começar aqui, não é? Flecha, a verdade como proteção. Posso estar falando aqui, me vem muito energia de Oxóssi, né? Para aqueles que também desenvolvem aí em casas espirituais, né? Que estão nesse momento, talvez iniciando um desenvolvimento mais próximo da energia de caboclo, caboclas. E o mais importante aqui, né, pessoal, é essa mensagem da flecha que vem falando sobre aprender a honrar a verdade. O que que acontece, né? Muitas das vezes, quando a gente ainda não sabe quem a gente não está bem ancorado na nossa identidade, é muito comum, né? A gente cresce ouvindo das pessoas que mais amam a gente, como pai, como mãe, os familiares, o que que é bom, o que que não é bom, e tudo está certo, né? Nos ensinaram conforme a consciência que eles tinham naquele momento. Porém, contudo, entretanto, quando chega um momento da nossa vida, muitas vezes um momento de dor, né, que vem um primeiro despertar, a gente está sendo convidado a cada vez mais entrar aqui para dentro da gente, de alguma maneira, ir compreendendo qual é a nossa verdade, e assim a gente vai separando, né? O que que é meu, o que que é do outro, o que que me pertence, o que que não me pertence, né? Então, quanto mais a gente vai tendo essa coragem de ir retirando camadas de crenças, né, que são coisas que a gente passou a acreditar como uma verdade absoluta, a gente vai chegando mais próximo da nossa essência, do caminho de alma que a gente veio trilhar aqui nessa terra, da nossa missão, da nossa jornada de alma aqui, né? Então a gente começa com essa energia aqui da flecha, vou até deixar ela aqui, é, trazendo esse lembrete que a verdade ela é uma proteção. E a verdade, né? Inclusive, eu tenho um sobrenome que ele significa verdade, é algo que não é absoluto, né? Então, cada pessoa tem a sua verdade. Eu me lembro como se fosse hoje, na minha primeira aula de sociologia na faculdade, eu sou assistente social de formação e a minha professora, ela trouxe esse questionamento e eu nunca esqueci, né? Mas qual é a verdade? Então, ela começou a instigar a gente ali agora, de 8 anos para cá, que eu estou nesse caminho do autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, mas de despertar espiritual, que eu, dentro aqui da minha jornada, eu fui compreendendo que cada um tem sua verdade, conforme os seus óculos de vida, que cada um tem as suas lentes conforme sua criação, sua educação, suas experiências, seus conhecimentos. Então, tudo que a gente acumulou na nossa bagagem é a nossa verdade.
É por isso que, por exemplo, aqui no YouTube, às vezes a gente se identifica com determinadas mensagens, determinadas pessoas, profissionais, e outros a gente não se identifica tanto, né? E tudo está certo, porque é conforme aquilo que a gente acredita, a energia ou ela conecta ou ela desconecta, né? Então, que a gente possa se lembrar que sempre que a gente está na nossa verdade, de alguma maneira nós estamos protegidos, né, de até atrair pessoas que estão fora da verdade delas. E como quanto mais a gente vai entrando nesse lugar da nossa verdade, não, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver comigo, isso faz sentido para mim, as pessoas que ainda estão procurando a sua verdade, estão talvez meio confusas e perdidas em si, elas não conseguem ficar na nossa faixa de vibração e frequência, porque a gente está cada vez mais perto da nossa verdade, né? Então, que a gente, né, áreas que tem muito essa coisa da impulsividade, um signo de fogo, né? Eu também tenho isso em alguns momentos, que a gente se lembre que ninguém é obrigado a enxergar o mundo como a gente, né? Talvez em alguns momentos aí a gente tem essa tendência impulsiva, né, ariana, de achar que o outro tinha que ver aquilo também que eu tô vendo, né? Mas é desse jeito e não é, né? Então, assim, a verdade sua é sua, a do outro é do outro, né? Então, que a gente possa ir desenvolvendo essa sabedoria também, de não querer enfiar goela abaixo a nossa verdade na vida do outro, né? E é isso. Vamos continuar aqui então. Vamos trazer aqui as consciências desse oráculo, dessas sementes. Vamos ver o que ela expande. É bem profundo, então respira profundamente aí. Apenas abre seu coração, aquilo que não estiver ressoando, já falei, só descartar, tá bom? Existe toda uma metodologia que eu fui inspirada, que eu canalizei, que eu intuí de fazer aqui o jogo, né? A tiragem com as sementes, que nada tem a ver com búzios, né? A única correlação que possa ter é em relação à ancestralidade, porque eu também carrego ancestralidade africana, meu bisavô foi um negro escravizado. Então, faz essa confluência, né, aqui de ancestralidades ciganas, africanas, indígenas, porque essa é a minha verdade. Eu espero que possa trazer aí algo bom para nós. Vamos lá. Ares. Que os arianos estão aí neste momento precisando acessar. Hum, ok, ok. Vamos aqui. Bom, primeira semente que caiu aqui, olha, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, é a entrega, tá? Então a gente começa aqui com as sementes fazendo um convite para os arianos, literalmente de se entregue, se permita dar mais um mergulho dentro de você. Aqui tem muito uma energia que eu estou conectando com alguns arianos que talvez estão um pouco resistentes, inclusive em questão de suas próprias raízes também.
A gente tem raiz aqui, e embaixo da raiz a gente tem aqui o amor. E ao lado da raiz, a gente tem a sombra. Então, pode estar falando aqui, de alguns de vocês, talvez até com certo desafio em questão de alguma raiz mesmo ancestral. Nós somos uma trama, né, de diversos povos. O Brasil, ele acolheu muitos povos e faz isso até hoje. É uma pátria que sempre acolhe aqueles que vêm de algum outro lugar buscando acolhimento. Então, cada um aí que está vendo essa tiragem tem suas raízes. As mais conhecidas são europeus, africanos, indígenas, né? Aqui me fala de alguns de vocês até ter algum aspecto de sombra em relação a alguma raiz, né? O que que seria isso? Essa resistência, talvez alguns aspectos do seu ser que você não compreendeu ainda, por exemplo, né? A raiz nossa europeia é a produtividade, o conquistar, né? Essa coisa da conquista, do ter, vem dessa raiz, né? A raiz indígena é uma raiz que é conectada totalmente com a natureza, com os ciclos naturais da vida, que respeita cada ciclo, ou seja, sabe que existe como as estações, primavera, verão, outono e inverno. Cada ciclo, não somente externo, mas aqui interno também, são conectados. Então, por exemplo, a gente acabou de sair do outono, estamos no comecinho da primavera, né? Então agora é o momento da gente literalmente permitir florescer algumas coisas dentro de nós também. Então pode estar falando de alguns de vocês aqui ainda com certo medo, com um certo receio de colocar algo para fora. Então talvez você tenha aí algum projeto que está numa gavetinha guardado, ou você está num processo de transição de carreira, percebendo que onde você está já não está mais combinando com você, com a pessoa que você tem se tornado, e aí você está com esse receio de colocar para fora. Então, aqui o que se pede é que você traga amor para o seu processo. Lembre-se de adaptar para a realidade de vocês, são muitas energias, tá? E olha aqui, eu acabei de falar e tá aqui. Coragem, em cima da coragem, intuição. Ou seja, você precisa, Ariano, se conectar com a sua intuição e com a sua coragem, tá? Para que você consiga trazer para fora, né? Deixar vir para a luz, deixar vir para cima, né? Sair desse aspecto sombrio com muita coragem. Então, pode ser para um grupo muito específico ou para alguém muito específico isso, de estar, eu sinto uma coisa assim, como se estivesse preso. Por isso que a primeira semente que saiu foi a entrega. Então, aqui tem esse chamado para alguém se entregar, porque a sombra, né, gente, como eu falei já em vários outros vídeos, ela só quer ser vista e integrada. O que que significa isso? Significa eu ter coragem de olhar para esse medo ou para essa resistência, né? Tem algo que está chamando você, tem algo que está te chamando. Talvez você está recebendo um sinal aqui, outro lá, está tendo sonhos, a sua intuição está trazendo, mas você está aí meio que segurando. Estou sentindo essa energia, segurando, tá? E aí, o que que acontece? Você permanece nesse processo de sombra. Enquanto você está aqui segurando alguma coisa com medo, né, de deixar vir, né? Lembra? O próprio ciclo, a primavera, as flores saindo para fora. Então, enquanto você não permite acontecer esse processo do florescimento, você vai ficar ali na sombra, tá? Para sair disso, exige coragem. Não tem como, né? Na hora que o filho tá para nascer.
Se ele ali não estiver fazendo um movimento de expulsão e a mãe não tiver aquela coragem de fazer aquela força naquele momento ali, se é um parto normal, ou até mesmo quem teve parto cesariano, são mulheres muito corajosas. Eu tive parto normal. Não tiver a coragem para passar pelo processo dos cortes, né, sabendo das consequências, o filho pode ter complicações, né? E é a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem liberdade que me fala sobre vocês serem pessoas que estão buscando isso, né? São arianos que de alguma maneira querem ser livres, querem ter sua liberdade. Só que talvez você não está fazendo essa conexão, que para acessar essa liberdade que você tanto busca, primeiro você precisa seguir sua intuição e ter essa coragem de soltar alguma resistência, tá? Aqui a gente tem silêncio e caverna, tá? É, pode ser importante para alguns de vocês aqui fazerem um momento mesmo de autorreflexão, tá? Pode ser que alguns de vocês ainda estão muito conectados com a energia do próprio outono, do inverno, né? Então ainda estão muito introspectivos dentro de si, porque de alguma maneira, olha o que está depois do silêncio da caverna, o brilho. Inconscientemente, o que vem depois é você tá com certo medo de dar conta. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter, que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Então, eu sinto que e é tudo inconsciente isso. Você não, pode ser que para alguns aqui já seja mais consciente. Então, talvez vocês ainda estão nesse processo de resistência, mas na verdade é com a ilusão do medo se vai dar certo, se vai dar conta. E aí, olha o que que tem embaixo do brilho. Serpente. O que que a serpente fala? Sobre transformação, sobre troca de pele. Então, arianos, é chegado o momento de vocês soltarem essa pele do medo, essa pele da resistência e permitir o novo chegar na vida de vocês. Olha o que está embaixo da serpente. Renascimento. Se eu não me engano, na leitura, duas leituras anteriores a essa, eu falei sobre renascimento, troca de pele para vocês. Não me recordo agora se foi na última ou na penúltima, tá? Então, já tem ali algo mesmo convidando vocês para, de alguma maneira, renascerem. Gente, e Ares é a própria Fênix encarnada com sucesso no planeta Terra. E assim, eu falo muito isso porque meu sol é em escorpião. E eu costumo ter uma fala assim, que eu vou lá no submundo, mas também quando eu alquimizo todo o processo ali, quando eu subo meu ascendente e minha lua em Áries, eu subo igual uma fênix. Então, talvez tenha arianos aqui que estão se esquecendo que vocês são fênix. Vocês, arianos, nós, arianos, me incluo nisso, somos a fênix do zodíaco. Então, como seria resgatar, olha aqui, a sabedoria? Como seria você resgatar essa sabedoria, Ariana, Ariano que está aí vendo esse vídeo? Então, tem aqui esse chamado de resgatar essa sabedoria da sua essência, tá? Olha o que está embaixo da sabedoria: confiança. O que é o que você precisa? Confiar na sua essência, confiar no seu espírito, confiar na sua alma. Essa alquimia que você foi construída por uma consciência que rege todos nós, independente de religião, crença, credo, dogma. É, você é exatamente aquilo que você já veio para ser. O que você precisa é apenas confiar em você. Confiar na sabedoria
que te habita, que nada mais é do que a sua identidade de essência. Então, se a gente trazer para esse aspecto astrológico do zodíaco, né, a sua identidade, Ares, você é uma fênix. Então, não cabe medo na vida de uma fênix. O medo é só uma ilusão. É só uma ilusão. Olha só. Desapego. Então, como seria você desapegar dessa ilusão do medo que está meio que abafando quem você é em essência? Como seria? Olha o que está abaixo do desapego, verdade. Você assumir que você é isso mesmo. Você é essa pessoa que, se for preciso, mudar totalmente de ambiente, de sair de um trabalho, às vezes, muito padrãozinho. Talvez eu estou falando com algum ariano aqui que está num trabalho bem padrão, né? Aquela coisa, todo dia, mesmo horário, CLT, nanana. E às vezes sua alma ela está sentindo um negócio, quer fazer um, não tem nada a ver para as pessoas que não estão despertas. E aí, talvez você tenha conexão e muito amor por alguma ou algumas pessoas que ainda não despertaram como você, que ainda não acessaram a verdade delas como você tem acessado, e aí você está pegado, você está na resistência, tá com esse medo inconsciente. E olha as duas últimas sementes que saíram: portal e ventre. O que que significa isso? O portal, junto com o ventre, fala de uma energia muito forte do feminino sagrado. Então, seria até interessante se tem, se você, mulher, está vendo esse vídeo, se conectar com esses trabalhos de sagrado feminino, de se conectar com a sua ancestralidade feminina, porque o que me fala aqui que você consegue sair desse lugar da ilusão, do medo, da resistência, que tudo isso é a sombra, né? Dessa caverna que você tá, quando você confia nesse grande mistério que é a vida. E esse grande mistério nada mais é do que a energia feminina. A Terra, o planeta Terra, a Terra, é uma grande mãe, é um grande útero. Estamos dentro deste grande útero. Então, como seria você confiar, Ares, se cá estamos dentro desse grande útero que possui ciclos, primavera, verão, outono, inverno, que apenas nos relembram que a nossa vida também é feita de ciclos e que você agora está sendo chamado a passar por um portal e entrar num novo ciclo, uma nova Ariana, um novo Ariano, confiar em você, confiar na vida, confiar na sua verdade, confiar na sua intuição, no seu coração, na sua essência, tá? E aí, quando você reconecta com a sua essência, a sua verdade, ela se torna uma flecha certeira e no alvo. Ou seja, você vai conseguir tomar melhores decisões, atrair pessoas que estarão muito mais ressonantes com a sua vibração. É, de fato, eu sinto aqui também um equilíbrio das energias feminina e masculina, porque aqui, né, é a figura de um homem, né? Então, uma energia masculina, que é exatamente essa flecha, né? A energia masculina é isso.
o reto, o cartesiano, objetivo. E aqui nas sementes traz a energia do feminino. Então, é um processo de renascimento, mas também de harmonia e equilíbrio das suas energias áreas. Estou entendendo aqui. Então, o convite no aqui e agora é você atravessar esse portal do feminino. E quando você atravessa isso aqui, acreditando na sua intuição, desapegando do que precisa desapegar, né? Do medo, das ilusões, até mesmo das pessoas que talvez você não percebeu, mas eu sei que dói, né? Porque eu passo por esse processo também muito. Minha lua e meu ascendente em Áries e ainda tenho só escorpião. Tem pessoas que a gente não é que a gente não vai deixar de amar ninguém, mas simplesmente essas pessoas não conseguem mais estar na nossa frequência. Então a gente pode continuar amando as pessoas, mas com uma distância saudável. Não precisa mais estar naquela coisa, sabe? Todo dia na mensagem, conversando e trocando e compartilhando a vida. Que a outra pessoa, muitas das vezes, ou ela não está entendendo, e muitos que não entendem julgam, criticam, e aí você baixa a sua vibração e sua frequência, porque por detrás, às vezes você está querendo que aquela pessoa te entenda, entenda a sua verdade, que no fundo, terapeuticamente falando, é uma carência, ainda é uma busca por amor, sabe? Então, que parte ainda, talvez, da sua criança interior, falta nutrir, falta você colocar amor para você parar de depender da aprovação alheia, parar de depender de ter que ter pessoas na sua vida que estão vendo o que você está fazendo, estão vendo a sua caminhada, e talvez você está buscando um reconhecimento. Você quer que determinadas pessoas te reconheçam, mas essas pessoas não vão compreender isso aqui. Espero que eu tenha captado. Vou recolher aqui as sementes para abrir o espaço aqui para a gente dar continuidade aqui com as cartas. Deixa eu só tomar um golinho de água, gente. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Esse aqui é o primeiro vídeo com esse. Me dá a impressão que às vezes está dando umas embaçadas, mas, gente, é sobre isso, né? Aos poucos eu vou colocando tudo no eixo aqui. E vamos de baralho cigano para ver o que mais vem para vocês aí nesses próximos 7 dias. Peço licença a todos os ciganos e ciganas que fazem parte da minha família ancestral espiritual, que fazem parte também da sua família ancestral espiritual. Cigana Luna, Cigana Esmeralda, Santa Saracali, Cigano Juan, Cigano Pablo, Cigano Vladimir. O que mais vem para Áries nos próximos 7 dias? Olha só, gente. A serpente mais uma vez. Realmente um chamado para vocês trocarem de pele no ar. Carta dos pássaros. Hum, a carta da âncora. Aqui, me parece que tem alguns de vocês que talvez estão é, presos, se sentindo presos em algum relacionamento, ou o relacionamento que vocês estão nesse momento é um relacionamento que te traz segurança, estabilidade
E pode ser que você esteja numa zona de conforto, que às vezes não é tão confortável, né? E aí você está nessa ilusão que não tem mais. Não, por que que eu vou mudar? Né? E aí, de alguma maneira, você vai aceitando as coisas e os dias vão se passando e essa troca de pele, esse renascimento não vai acontecendo. O cachorro. Tem muita essa energia de vocês, de alguns arianos aqui, vocês valorizam muito a questão da estabilidade, da segurança e sim. Estou me conectando aqui com uma egrégora que tem encontrado isso dentro de algum relacionamento, mas também pode estar falando, pessoal, aqui no trabalho ou algum projeto que vocês tenham. Se você é empreendedor, por exemplo, de vocês estarem fazendo algo que, de certa maneira, você se sente seguro, segura, ou tem alguma estabilidade, e aí é como se você acreditasse que assim, não, tá bom, aqui, tá bom, do jeito que tá bom, mas, né? Aqui vem dizendo, né? A gente iniciou falando sobre a sua verdade como proteção. Então, o que que tem aqui, né, gente? Aonde vocês estão, seja um relacionamento amoroso, seja um projeto de trabalho, o que eles estão dizendo aqui é que já não está mais congruente com a sua verdade. Então, em que parte, talvez dentro de você, você está se auto-enganando, se iludindo, acreditando que está tudo bem. Me parece que tem alguns arianos aqui que literalmente estão com muito medo. Estou sentindo muito medo aqui. Muito medo de sair desse lugar, de sair desse relacionamento, de deixar algo para trás, sabe? De atravessar mesmo essa sombra e talvez muito sobre as suas crenças financeiras, né? Então, posso estar me conectando aqui com pessoas que passaram muita dificuldade na infância, ou talvez você não passou fome, mas seus pais ou seus avós passaram fome, e aí você cresceu com essa necessidade de busca por segurança e estabilidade. E aí no aqui e agora, o que eu sinto é que vocês já alcançaram um certo nível de estabilidade, porém, contudo, entretanto, o caminho que você fez até aqui te trouxe para um lugar que tem coisas que já não está muito combinando com você nesse lugar ou nesse relacionamento. Lembre-se de adaptar para a realidade de vocês, porque são várias pessoas aqui, tá? Vamos ver o que que o baralho de Exu traz sobre essa situação aqui. Não vai ser o de Exu, não, vai ser as cartas de cura, tá? Rejeição, tristeza. Tem alguns de vocês aqui que carregam essa ferida ainda muito forte, tá? Da rejeição e da tristeza. Talvez, eu não sei se vocês sabem, né, pessoal, mas todos os seres humanos têm os 5 traumas básicos: abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. São as 5 feridas emocionais. Inclusive, tem um livro sobre isso. Eu trabalho essas feridas, inclusive, dentro da minha mentoria Metamorfose.
E cada pessoa tem uma dessas, vamos dizer assim, numa escala um pouco maior. E no caso aqui, vocês têm uma questão de rejeição. Provavelmente a rejeição está embaixo aqui da cobra. Pode falar assim, em algum momento, às vezes lá na infância, vocês tentaram fazer alguma coisa muito diferente e alguém, algum adulto foi lá e criticou. Você fez um desenho e falaram que estava feio. E a criança, ela não, do 0 aos 7 anos, ela não tem filtro. Então, tudo que entra, tudo que ela ouve, tudo que ela vê, se torna uma verdade. Então, o trauma, ele é criado assim, numa coisa muito simples, muito básica, tá? Então, aqui, essa ilusão que saiu nas sementes ali, esse medo, essa resistência, é porque no fundo você tem esse receio de ainda ser rejeitado, ou rejeitada. Então, para não ser rejeitado e não ser rejeitada, é melhor eu permanecer onde eu tô, porque aqui as pessoas não estão me criticando. Mesmo que não seja, eu não concorde com algumas coisas como estão acontecendo, que é a verdade, eu não quero ficar numa situação onde, se eu for criticada, julgada, isso vai me deixar, vai me levar para um lugar de tristeza, e é onde você está nesse momento. Oh, nossa, gente, vocês viram que voou, né? Segura aí, que eu não vou cortar. Aprisionamento. Vocês estão presos sem perceber, numa situação totalmente ilusória, Ares. Sem perceber, vocês mesmos estão se prendendo. Olha só isso. Criança interior. Olha a carta do aprisionamento, aonde que está embaixo? Embaixo da âncora, ou seja, vocês literalmente estão se prendendo por questões de crenças, de segurança financeira ou emocional, tá? E a criança interior é isso. Existe algo aqui que precisa ser ressignificado dentro da sua criança, Ares. Com a sua criança, né? Olha aqui. Consciência da vítima, no fundo do deck. Então, tem alguns arianos aqui que literalmente estão vibrando no lado oposto da sua identidade de essência, que é a Fênix. Vocês sem perceber, ou talvez vocês estejam percebendo, que vocês estão acessando a frequência da vítima. E, gente, e literalmente, Ares, né? Literalmente, por isso que tá vindo muito. Veio a flecha, veio falando sobre renascimento, sobre desapego, veio a serpente ali nas sementes. É hora de vocês curar essa ferida da rejeição. É hora de vocês saírem desse lugar, Ares. Vamos ver aqui o que que os guardiões trazem. Novamente a âncora. Novamente. Muita, muita.
Caminhos do Sol. O convite é para que vocês se permitam passar por esse processo de cura, o menorá, espiritualidade maior e a ferradura, a vela. Vocês, arianos, podem inclusive, tá? É, Vocês podem, inclusive, além de o que seria interessante, se você pode buscar, começar agora, trabalhar na sua terapia, se você já faz terapia, a ferida da rejeição na sua criança interior. Para quem não tem condição de fazer terapia, já existe sim muitos trabalhos de psicólogos de atendimento online, que atendem gratuitamente, tá? Você pode também, aqui a gente tem a vela, e me vem muito sobre que também seria interessante você fazer algum tipo de trabalho espiritual para meio que limpar essas energias do seu campo espiritual. Porque como ali nas sementes, a gente lembra que começou com a raiz, você pode, com toda certeza, tá carregando crenças de medo devido às dificuldades sua ou dos seus ancestrais lá atrás, é, e isso tá vibrando muito forte no seu campo, tá? Que você poderia fazer? Poderia fazer um corte energético, por exemplo, tá? Eu faço corte energético, inclusive, pessoal, eu abro somente 3 vagas por mês. A minha agenda é muito escassa porque realmente eu faço vários trabalhos, então tem coisas que são muito limitadas. E existe o corte de escassez, pobreza e miséria, por exemplo, tá? Que exatamente vai nessas raízes ancestrais. Não é um trabalho para prejudicar ninguém, pelo amor da deusa. Não, é um trabalho para literalmente assim, ó, retirar do seu campo energético, espiritual, essa energia, sabe, que tá vibrando no campo de escassez. Não é mágica, é importante deixar isso muito claro, tá? Porque existe o trabalho da espiritualidade, existe o seu. Então, o que é que no aqui e agora você precisa começar a fazer, Ariana? A primeira mensagem que vem. Você precisa começar a honrar a sua verdade. Então, parar de concordar com pessoas, situações que estão falando coisas e que no fundo, não é a sua verdade. Às vezes você só está concordando porque você está ali inconscientemente buscando o amor, porque a sua criança tem a ferida da rejeição. Então, começar a ter coragem de discordar das pessoas, sabe? E quanto mais a gente tem coragem de estar na nossa verdade, mesmo que isso vá ser discordar de alguém que eu amo muito, não precisa ir para um lugar de briga, de discussão, né? Que essas áreas andam muito assim, né? Não precisa. Pode ser uma conversa sadia, uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação harmônica. Às vezes tem gente que confunde ser sincero, ser autêntico com firmeza. A gente se posicionar e ter opinião própria e ser firme é uma coisa. E tem gente que fala tudo que acha que precisa falar ali, não, porque eu sou sincera, porque eu sou autêntica. Não, você está sendo grosso, grossa e realmente com tons aí um pouco de arrogância. Então, talvez tenha essa questão mesmo, lembra do equilíbrio aqui, feminino e masculino? Então, talvez como seria você desenvolver essa comunicação mais confiante, que você consiga transmitir sua opinião, mas sem precisar ser um ataque, sem precisar ser, não que você quer atacar, porque às vezes
tanta impulsividade, mas sem parecer que você está atacando, mas simplesmente você falar em um tom, sabe, firme, falar as palavras certas, sabe, como uma flecha, e falar somente aquilo que é necessário. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ancorando o quê? A sua verdade, a sua verdade, a sua verdade. Tá bom, Ares? Vamos trazer um conselho final aqui para vocês. Olha, gente, para quem é vai entender, são muitas consciências, eu sei, mas para quem está passando por isso, né, vai captar direitinho aí. Então, que vocês tenham coragem de trocar essa pele, tá, Ares? Para cada vez mais vocês estarem em harmonia com o feminino, o masculino que habita, né? Porque temos aqui parte pai, parte mãe, então as energias feminino e masculino tá dentro da gente. É isso. Conselho final, eu vou ler aqui para vocês, tá? Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam grandes ganhos. É isso, pessoal. Tem coisas aqui nesses próximos 7 dias. Não faz mais sentido vocês deixarem permanecer na vida de vocês, tá? Então, tem podas a serem feitas e o novo você vai precisar adubar, regar, né? E é esse o grande ciclo do nosso planeta, como eu falei lá atrás, né? Então, nessa próxima semana, Áreas, coragem, coragem, tá bom? Curtam esse vídeo, comentem aí se fez sentido para vocês, se não fez também, tá tudo bem, pode deixar o dislike. E se você se sente preparado para acessar toda essa energia que está vindo da espiritualidade, que está disponível, né? Você pega se você quiser, se não quiser também, é livre-arbítrio, mas se você está preparado, comenta aí. Estou preparada para subir como uma fênix. Estou preparada para renascer. Estou preparado. Coloca aí, ativa essa energia na sua vida. Se inscrevam no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.